especialista no assunto, o professor Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma das instituições de ensino mais renomadas do país. Professor Trevisan, podemos acusar o Donald Trump de qualquer coisa, mas surpresa no discurso de posse, eu não vi nenhuma, hein, professor? Bom dia, Pedro. Você tem toda a razão. Bom dia, Pedro, bom dia, Cláudio, bom dia, Guilherme, né? Bom dia a todos que nos escutam. Não, a única coisa que a gente não pode dizer é que nós estamos surpreendidos. Ele entregou tudo que ele prometeu, e mais um pouco ainda, né? Segundo, né? Nós temos que reconhecer, desse negócio chamado comunicação, ele entende. O mundo inteiro não está falando de outra coisa, seja onde for, né? Ele chamou toda a atenção, todas as luzes para ele. É um show de eficiência do ponto de vista... O que ele está falando é outra história. O que nós temos que olhar e entender é que ele está entregando, e principalmente, Pedro, nós temos que olhar para isso. Ele fez o show, ele montou o meu show para o meu público. É disso que nós estamos vendo. Nós não podemos nos esconder disso. Ele foi na arena em Washington, aquela arena é grande, arena para jogo de basquete, lotou dos apoiadores dele. Os apoiadores dele, enquanto ele falava que ia sair dos organismos internacionais, os apoiadores dele usavam palavras, vamos usar uma expressão antiga, chulas, para xingar a ONU. A ONU, que nasceu nos Estados Unidos, sempre foi uma instituição de penetração popular nos Estados Unidos. Cara, meu Deus do céu, né? É evidente, né, que ele estava falando para as bases, ele estava assulando as bases, negociando as bases. Quanto de tudo isso vai se manter? Essa é a questão, né? Quanto de tudo isso vai seguir? Eu faço uma lembrança para aliviar um pouco a tensão, né? Durante os 4 anos do primeiro mandato, Trump era recebido, toda vez que ia fazer algum encontro popular, que iria perto das suas bases, por um grito único, sempre o mesmo: erga o muro, erga o muro. Durante 4 anos, eles gritavam exatamente isso. Quando você olha para isso, né, o muro não foi feito nos 4 anos e eles continuaram gritando. Então, de algum modo, Trump conhece seu público, sabe como fazer, e nós temos sim que ficar preocupados com alguns detalhes desse ponto. Mas nós temos que entender, antes de mais nada, que todo esse palavreado, todo esse 100 decretos, tudo isso, é uma enorme cortina de fumaça para esconder os objetivos reais de Trump, que é, de alguma forma, apoiar da forma mais completa que pode ser possível esse verbo, a indústria da tecnologia de informação com a sua desregulamentação e o setor petrolífero. O resto é só consequência. Professor, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. As pessoas cometem um erro, inclusive aqui no Brasil, de imaginar que o Trump é uma figura, por ser uma figura meio de fora da política, ele não representa ninguém, representa apenas os seus pensamentos, né, ou as suas intenções, o que é um equívoco, né? Ele representa a média, ou a maioria, né, do povo americano, a média do pensamento norte-americano. É só você conversar, é só visitar os Estados Unidos por breves dias e conversar com os americanos e você vai perceber 2 coisas muito claras. Primeiro, o enorme orgulho que eles têm desse momento, no momento em que estão se livrando de uma coisa que os atormentava, né, que são aqueles conceitos de cultura woke, etc., que foi o Trump é causa e efeito dessa cultura woke, né? A gente assistiu na sexta-feira, na véspera da posse, né? Nas vésperas da posse, a gente assistiu primeiro Mark Zuckerberg do Facebook vindo a público contar que foi pressionado pelo governo Joe Biden a censurar inclusive o próprio Donald Trump, a censurar matérias, conceitos, denúncias contra o filho do Joe Biden, por exemplo, envolvido com corrupção, com drogas e etc. E ele veio, então, enfim, espiar todos esses problemas, o Zuckerberg, né? Não por acaso ele estava ontem na posse. Também o caso de Elon Musk, que recuperou ou restabeleceu
a liberdade de pensamento e de expressão no X e coisas e outras coisas muito caras aos americanos, né? O senhor acredita, de alguma maneira, como acreditam muitos diplomatas experientes, que o Brasil corre riscos mesmo de eventualmente passar a receber um tratamento como aquele que ou tem sido dispensado à Venezuela desde o governo Trump? Olha, bom dia, Cláudio. Primeira coisa que eu acho interessante no que você está dizendo, do que eu concordo inteiramente, quando conhecer os Estados Unidos não é conhecer Nova York, alguns bairros de Nova York, São Francisco ou Los Angeles, né? Estados Unidos é outra coisa. Você tem toda a razão, né? A média das opiniões americanas é diversa daquilo que a gente tem a noção pelo núcleo que a gente está mais acostumado a chegar perto dos Estados Unidos, seja ele o núcleo universitário, o núcleo jornalístico, o núcleo intelectual, né? Eles são maravilhosos. Antes da gente inverter as coisas, é bom a gente sempre lembrar que 80% dos prêmios Nobel são americanos. As universidades americanas são excelentes. Qual é a porcentagem disso no grosso da população? Muito pequena. Você tem toda a razão. Democracia é feita por todos. Essa gente pensa de outra forma do que esse outro Estados Unidos. Você tem toda a razão. Então, levando em conta isso, eu acho que Trump entrega exatamente aquilo que ele prometeu, né? Quanto à tua pergunta concreta, né, os interesses para o Brasil, o que é que afeta o interesse para o Brasil? Sabe, Cláudio, eu estava ontem pensando sobre isso, né? E, primeiro de tudo, nós temos que ver que nós temos uma coisa é a conversa diplomática, outra coisa são os interesses empresariais. Nós temos vínculos com a economia norte-americana de décadas. Empresários brasileiros têm negócios com empresários americanos há décadas. Nós não podemos esquecer que o segundo parceiro comercial brasileiro, para usar aquelas frases de economista, né? Com valor agregado, é aquele troço que você não tira da terra e manda lá para o porto e vai embora. Não, valor agregado. Vínculo com os Estados Unidos tem valor agregado. Eu falo duas palavrinhas mágicas, aço e alumínio, né? Então, eu acho que nós temos, com as lideranças empresariais americanas, nós temos contatos de décadas. Segundo, nós somos um fornecedor confiável. Nós não temos uma estrutura com os americanos oscilante, nós temos uma proximidade. Terceiro, que eu acho que é importante a gente mencionar, nos últimos tempos, nos últimos anos, nos últimos 2 anos, 3 anos, nós recuperamos projeção na integração de cadeias produtivas. Número ajuda. Entre 2024 e 2023, da Câmara de Comércio Americana, quem quiser vai lá verificar. As exportações brasileiras para os Estados Unidos em 2024 cresceram 9,8% em relação a 2023. Então, nós temos ativo comércio com eles. As importações, idem. Nós estamos com um crescimento, isso significativo. Claro que o chinês sai na frente com 35%, porque tem agronegócio, e tem petróleo também, né? Que não são, os Estados Unidos são nossos concorrentes em agronegócio, petróleo também. Então, de alguma forma, não é por aí que se integram as economias, é de outra forma, né? Eu penso que esse discurso econômico seja muito sólido para ele suportar essas pressões políticas. Quanto à terceira parte da tua observação, que eu acho bastante pertinente, eu acho que o governo Lula já percebeu o andar da carruagem, né? E tratou, vamos usar a expressão da minha tia-avó, e tratou de colocar as barbas de molho, essa é a expressão certa, né? Que foi ao dizer que professor, ele quer uma... aproveitando que o senhor... Por favor. Professor, aproveitando que o senhor mencionou o governo Lula, eu queria que o senhor aprofundasse aí, porque... Vamos lá. No primeiro mandato de Lula, ele teve, curiosamente, uma excelente relação política com o ex-presidente George W. Bush, também do Partido Republicano. Mas com uma importante distinção que eu acho que merece ser analisada aqui. Aquele Partido Republicano do George W. Bush, que era o Partido Republicano do Reagan, o Partido Republicano do Eisenhower, esse Partido Republicano não existe mais. Pelo menos...
na defesa de certos valores. Por exemplo, o Partido Republicano tradicional sempre foi a favor de uma ampliação do mercado global, a diminuição das tarifas, enfim, uma política mais liberalizante na área da globalização. Esse Partido Republicano do Trump é um partido mais protecionista, que defende a empresa americana, o modo de vida americano, menos afeito à ampliação das divisas e do comércio internacional, por assim dizer. E o PT, o presidente Lula, não parecem ter construído nenhum laço, nenhum elo comunicante com nenhuma nova liderança desse novo Partido Republicano trumpista. E daí eu pergunto, as manifestações do Lula de ontem, depois inclusive de ter feito críticas ao Trump, o Cláudio mencionou elas, não vieram tarde demais? A comunicação entre os dois países já não devia ter sido feita desde o momento da vitória do Trump? Não se esperou muito tempo para isso? Eu concordo com você, viu, Macalossi? Concordo mesmo, né? Eu acho que se perdeu um tempo precioso aí, né? A não ser que nós não conheçamos as relações, porque há relações de bastidores fortes, me parece que não é isso, parece que não existiram grandes aproximações, se perdeu um tempo significativo, né? É verdade que o presidente Lula, a diplomacia brasileira, a exemplo da diplomacia americana, ela é de cunho presidencial, né? Toda a relação internacional é de cunho presidencial. O presidente adoeceu, teve problemas, tudo isso aconteceu, é verdade, né? Mas nós perdemos um tempo precioso nessa aproximação. Eu não sei se nós conseguimos estabelecer vínculos, eu não sei se nós estabelecemos algum tipo de aproximação. Há um segundo componente nisso que eu acho que tem que ser levado em conta, né? Quem tem aproximação com Trump não é o grupo político atual ocupante do Palácio do Planalto, né? Nós não podemos esquecer isso, né? Então, de alguma forma, essa é uma dificuldade extra para essa aproximação. Porém, Guilherme, eu penso que o Brasil tem vínculos com os Estados Unidos que são muito sólidos, do ponto de vista até mesmo militar, né? Todo ano os Estados Unidos fazem uma operação militar conjunta com a Marinha Brasileira, há uma intersecção, há uma interlocução muito forte entre os militares brasileiros, há uma interlocução muito forte entre empresários brasileiros e empresários americanos, há uma interlocução muito forte também, inclusive por causa da ONU exatamente, de diplomacia brasileira com a diplomacia americana. O Brasil, às vezes, mesmo nos episódios mais de gás e tudo mais, o Brasil se aproxima e negocia com a diplomacia americana, tendo a diplomacia americana como partner. Eu penso que tudo isso vai contar, né? Agora, eu concordo inteiramente com a tua abertura, com o que você disse. O Partido Republicano, que era com o qual o Brasil tinha mais acesso e que toda a diplomacia americana mais conservadora é do Partido Republicano, não existe mais. Nós temos que reconhecer que os Estados Unidos hoje são dirigidos por uma realidade política nova. A Keysar, um professor de Harvard, não é? Fez uma observação que eu acho muito pertinente quanto às relações internacionais. Aquela ordem internacional construída no pós-Segunda Guerra Mundial, estruturada por regras conhecidas, a primeira delas foi o Plano Marshall. Eu dou dinheiro para vocês crescerem junto comigo, né? Lembra disso quando a gente pensa nessa regra, né? Quando a gente olha para isso, a gente tem que lembrar desse fato, né? Plano Marshall queria dizer exatamente isso, né? Eu vou vender os valores americanos, eu vou te emprestar dinheiro para você ficar do nosso lado e não do lado soviético, é isso. Isso acabou. Essa observação do professor de Harvard é pertinente. A lógica trumpista para as relações internacionais, ela não está construída mais pelas regras oriundas desse mundo da Segunda Guerra, é nova. Vocês estavam falando, inclusive com o Felipe, sobre o acordo de Gaza, né? Gente, os Estados Unidos, o governo Trump mandou para negociar com Netanyahu um vendedor de imóveis, um corretor de imóveis, um bilionário que tem uma fortuna de 2 bilhões, Witkoff. E quando Netanyahu, no sábado passado, hoje nós estamos na terça-feira, no sábado passado,
Ele ligou para a diplomacia israelense e pediu que estava indo para Tel Aviv e queria ser recebido a 13h do sábado. A resposta que o Hitchcock recebeu da diplomacia foi: hoje é Shabat, hoje não atendemos ninguém. Ele pegou o telefone e ligou direto para o Netanyahu e, como disse a diplomacia americana, a conversa ficou áspera. Eu estou falando da negociação com o Netanyahu. É esse mundo novo. É essa realidade nova. Quem tiver alguma curiosidade sobre isso, tem uma matéria do Washington Post relatando tudo que eu estou falando, assinada por um professor chamado Shadi Rahman. E está dando certo, né, professor? E está dando certo até agora, está tudo saindo conforme o que foi anunciado. Entrega de reféns, o Hamas já dizendo que vai entregar mais reféns no próximo fim de semana. Por enquanto está funcionando. Esse exemplo ele é fortíssimo das novas regras. As regras antigas não valem mais. O sujeito não é diplomata. Quem o Trump mandou para negociar com o Netanyahu não é diplomata, é vendedor de imóveis. Desculpe... professor, o senhor toca num ponto importante aqui, que é bom na negociação, a filosofia do Trump parece ser bom. Sim, Guilherme. A filosofia do Trump não é a filosofia de um ideólogo, e é isso que é importante. Ele está levando uma mentalidade do capitalismo mais hard dos Estados Unidos para as relações exteriores. E é isso que muitas vezes as pessoas não conseguem capturar. Ele não é um sujeito que vai conseguir traçar qual que é a trajetória do Partido Republicano e falar quais são as influências políticas ali dentro. Ele está ambicionando resultados efetivos na agenda dele. Mas é a característica dele, né, Macalossi, essa aí? É a história de vida dele. Isso. Ele é um negociador nato, isso, né? É um negociador na iniciativa privada, é conhecido exatamente por isso. É um negociador muito duro. Quando ele manda lá o vendedor de imóveis para resolver a parada no Oriente Médio, é porque ele viu que a diplomacia... não estava funcionando mesmo. Não estava funcionando. Então, vai lá e resolve isso. E o cara foi lá e resolveu, né? Em maio de 2024, Biden tentava o mesmo acordo e o acordo não andava. O fato real é esse. Eu ouvi vocês comentando que o Pedro estava dizendo sobre que o problema maior é a terceira fase do acordo. É isso mesmo, Pedro. Que o problema maior Eu aprendi no Canal Livre Domingo com o senhor. Exatamente. Quando sair a tropa israelense, quem manda em Gaza? Se for o Hamas, meu Deus. Né? Então, de alguma forma... Mas, professor, vamos lá. Está mais claro para o senhor que essa ideia é defendida sempre, desde que eu me conheço por gente, de que nós precisamos de 2 estados para resolver o problema, está cada vez mais distante de ser implantada? Está cada vez mais distante de ser implantada pela realidade israelense. É aquilo que lembrou o Cláudio Humberto. Uma coisa é a Israel startup, a Israel democrata, a Israel forte, a Israel inteligente. Essa é uma nação competente, inclusive militarmente. Olha o sucesso militar de Israel nos últimos meses. Observa. Ele eliminou as bases de mísseis iranianos. Ele fragilizou. Tudo isso é verdade. Outra coisa é a realidade da opinião pública israelense. Eu tenho medo que Netanyahu tenha penetração nessa opinião pública. Eu tenho receio. É o que ele disse, isso é o que o Cláudio lembrou sobre a opinião média do americano. Trump fala algo que esse americano médio quer ouvir. Se a gente gosta ou não, isso eu não gosto, eu acredito que vocês também não, mas não adianta a gente fugir da realidade. O Netanyahu, professor, certamente cairá depois de resolvido esse conflito, né? Como caiu Churchill, né, guardadas as proporções, depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, Golda Meir, mesmo jeito, Golda também caiu. Então, quando nós olhamos para esse quadro, nós temos que entender, veja bem, né? Falamos de Gaza porque ele é representativo do novo formato, o Guilherme levantou bem, ele é representativo do novo formato de relações internacionais dos Estados Unidos. É uma relação internacional baseada exclusivamente em fatos, baseada exclusivamente em resultados. Ela não é uma negociação internacional baseada em história, baseada em regras conhecidas. É isso que o professor de Harvard chamou a atenção.
Aquela relação internacional de um mundo construído por regras não existe mais. Não é, olha o que aconteceu com o Partido Republicano, ele desapareceu. Quando nós olhamos para o perfil do ministério de Trump, nós temos que observar que ele tem um ponto em comum. Praticamente todos os seus ministros, antes de serem políticos, são empresários. Olha o ministério, observa. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que entender que, de alguma forma, a única frase que me ocorre é: o mundo mudou, e mudou mesmo. Trump é resultado dessa mudança. Nós vamos ter que nos acostumar com esse fato. Isso nada tem a ver com algumas decisões desses decretos que são assustadoras, sem dúvida nenhuma. Professor Leonardo Trevisan, muito obrigado pela sua presença aqui. O assunto é apaixonante. Tenho certeza que o Macalossi e o Cláudio teriam mais perguntas, mas nós vamos ter que deixar para uma próxima oportunidade por conta única e exclusivamente do relógio, viu? Mas é muito bom sempre debater com o senhor aqui na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Um grande abraço. Eu é que agradeço o convite e principalmente a conversa com vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos. Um abraço, professor. 8h53 minutos, notícias do dia, interpretações aí das notícias também aqui no Jornal Gente, entrevistas, comentários. Na sequência tem mais do Noticiário do Dia para você começar a terça-feira bem informado. Rede Bandeirantes de Rádio.